Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 27 de novembro de 1896. Assim falou Zaratustra, de Richard Strauss, estreia em Frankfurt. Assim falou Zaratustra é um poema sinfônico do compositor Richard Strauss, inspirado no tratado filosófico de mesmo nome, de Friedrich Nietzsche. O próprio Strauss regeu a estreia na cidade de Frankfurt em 27 de novembro de 1896. A introdução tornou-se muito conhecida por ter sido usada como tema musical no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Nascido em Munique, em 11 de junho de 1864, o pai Franz Strauss, professor de música, lhe proporciona um contexto musical propício. Richard Strauss recebe suas primeiras lições de piano em 1868 e, a partir de 1875, passa a frequentar as aulas de composição e instrumentação de Franz Mayer, regente da orquestra da corte. Hermann Levy, maestro da ópera de Munique, rege em 1881 sua sinfonia em Ré menor. No mesmo ano, publica seu primeiro opus, Marcha Festival para a Grande Orquestra, composto quando tinha ainda 13 anos de idade. Strauss ingressa na Universidade de Munique em 1882 e segue estudos de filosofia, estética e história da arte. Conhece em 1884 o grande maestro Hans von Bülow, que iria difundir suas obras ao grande público. Ele rege sua serenata para instrumentos de sopro e o convida no ano seguinte a Meiningen como maestro assistente. Lá encontra com Brahms e Alexander Ritter, primeiro violinista de orquestra que lhe abre o universo de Liszt e de Wagner. Faz sua primeira viagem à Itália em 1886 e outra no ano seguinte, onde compõe seus primeiros poemas sinfônicos para os italianos e Dom Juan. A fim de se restabelecer de uma doença, parte para a Grécia em 1892. No ano seguinte vai a Sicília e ao Egito. Compõe Goldran, sua primeira ópera em Weimar, em 1894. Casa-se com Pauline Deon em setembro do mesmo ano. Em 1896, assume a regência titular da Ópera de Munique. Paralelamente, sucede ao seu protetor Hans von Bülow à frente da Orquestra Filarmônica de Berlim. Em 1900, em Paris, conhece Hugo von Hofmannsthal, que seria o librista de suas mais famosas óperas: Electra, O Cavaleiro da Rosa, Ariane na Ilha de Naxos, A Mulher Sem Sombra, A Helena Egípcia e Arabella. Em 1905, compõe Salomé, sobre um texto de Oscar Wilde em Dresden. No mesmo ano, publica em alemão e com sua própria revisão o grande tratado de instrumentação de Hector Berlioz. Em 1917, colabora com a criação do Festival de Salzburgo, admirador de Mozart que ele era. Assume em 1919 a co-direção da Ópera de Viena ao lado de Franz Schall. Abandona todas as suas funções em 1924 para se dedicar à composição. Em 1931, pede a Stefan Zweig que assine o libreto da ópera A Mulher Silenciosa. Quando os nazistas tomam o poder na Alemanha, aceita dirigir a Câmara de Música do Reich.
Não compartilha da ideologia racista do regime, mas dedica uma canção a Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista de então. Substitui em 1933 os maestros Otto Klemperer e Arturo Toscanini, que se recusaram a reger no Festival de Bayreuth sob o regime nazista, como este último havia recusado de fazê-lo sob o fascismo italiano. Apesar de exigir que o nome de Zeigen contasse dos cartazes de A Mulher Silenciosa, comprometeu-se com o governo a participar das manifestações oficiais e enriquecer com sua arte e imagem os assuntos caros ao regime nazista. Compõe o hino olímpico para os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Depois de manifestar preocupação com os primeiros processos de desnazificação em 1945, retira-se com sua esposa para a Suíça. Em 1949, retorna à Alemanha, falecendo na Bavária, em 8 de agosto de 1949. Musicalmente, Strauss levou a atonalidade a paroxismos de histeria em Salomé, e principalmente em Electra, a mais tonal das partituras do compositor. No entanto, em O Cavaleiro da Rosa, resolveu voltar atrás, mesclando valsas e suaves melodias tonais, com todo o arrojo das tendências musicais contemporâneas. Hoje na História. Narração José Igor, edição Laila Manuelli. Texto original, Max Altman. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.